Boa tarde a todos. Aqui é o Wallace falando. Hoje vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, né? Mais precisamente, faremos a demonstração do Teorema de Pitágoras através do cálculo de área, né? Então, a partir daí, né, a gente quer provar através do triângulo retângulo, né? E através da formação ao lado, também triângulo isósceles, formando o trapézio, enfim, o triângulo retângulo, que está aí como base, né? De hipotenusa A e catetos B e C, que vale a relação A ao quadrado mais igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Explicando um pouco aí a formação do trapézio, né? Para a seguinte aula, como base, né? Podemos dizer que temos aí, né, o triângulo retângulo, né? Temos o triângulo retângulo com um ângulo reto igual a 90 graus, né? E de base C e altura, de base B e altura C, né? Podemos dizer que houve aí um prolongamento, né, de B, formando, né, o lado B, e assim a medida C, né, a base menor C, construindo então aí dois triângulos retângulos congruentes, ou seja, dois triângulos retângulos de congruentes, ou seja, de mesma medida. Safo. Claro, os dois medindo 180 graus, também tem um ângulo reto de 90 graus, sabendo que a medida dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. A partir daí, ele ligou os dois pontos, fechando assim o triângulo, fechando assim os dois triângulos, formando assim o trapézio, certo? Então, demonstraremos, né, o Teorema de Pitágoras através da formação dos dois triângulos retângulos com um triângulo isósceles que gerou o trapézio. Pensando assim, fizemos que 2 vezes BC sobre 2, 2 vezes BC sobre 2, pois temos aí dois triângulos retângulos, né? E sabemos que a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Então, B é a base, C é a altura, tanto no triângulo retângulo de baixo como de cima, sobre 2, 2 porque são dois triângulos, mais A vezes A sobre 2, ou seja, se referindo ao triângulo isósceles. Safo? Eu tenho dois catetos. Nesses dois catetos, eu posso chamar um de base e outro de altura, né? Somando os dois, eu igualei, né, os dois à base geral do triângulo, que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2, certo? Através dessa formação de base maior mais base menor vezes altura sobre 2, eu tenho que a base maior é quem? B, a base maior é B, mas a base menor, que é C, vezes a altura. Quem é a altura? B mais C, certo? C se prolongando a B, né? B mais C sobre 2. Temos então aí a fórmula do trapézio gerada através da formação dos triângulos. Safo? Então, através disso, algebricamente falando, cortamos ali os dois, né? Que estão na parte inferior, né? Passando aqui um pouco para baixo, temos que 2 vezes BC mais A vezes A, que é A ao quadrado, A vezes A, concorda comigo, é igual a quem? B mais C vezes B mais C. Mas B mais C vezes B mais C, podemos dizer que é B mais C ao quadrado. Ou seja, ocorre aí produtos notáveis. Então, podemos fazer a relação, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tranquilo, senhores, até aí? Então, através disso, formamos B ao quadrado, mais 2 vezes B vezes C, mais C ao quadrado. Certo? Passando, repetindo isso embaixo, temos 2 vezes BC mais A ao quadrado, igual a B ao quadrado, mais 2BC mais C ao quadrado. Cortamos os iguais, né? 2 vezes BC,
ficamos então com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a relação, né, do Teorema de Pitágoras, a formação da fórmula do Teorema de Pitágoras, conseguimos assim encontrá-la, demonstrá-la através do cálculo de área. O meu muito obrigado a todos e até a próxima.